Para entender a importância da compreensão de sentido na leitura, nós não podemos perder de vista que um bom leitor sempre deve partir daquilo que está de fato na superfície do texto, fazendo uma análise interna dele, que nós já chamamos de apreensão de sentido. A compreensão, por sua vez, é a chamada análise externa do texto. E por que externa? Qual a ideia de exterioridade por trás disso? Aqui está em jogo o princípio de que ler bem um texto depende sempre de relacionar aquilo que se lê, relacionar aquilo que se apreendeu, relacionar os significados inscritos no texto ao seu universo cultural. Ou seja, como todo texto é produzido num certo contexto histórico, o enunciador, aquele que produz o texto, leva em conta que os seus receptores, os seus leitores, dispõem de um certo conhecimento para compreender aquilo que é dito. Nesse sentido, nenhum texto traz em sua própria superfície tudo o que é necessário para se interpretar o que se diz, o que se escreve, já que essa tarefa depende de um repertório que o leitor detém. Nesse sentido, então, é possível dizer que a compreensão requer do leitor, a ativação do seu conhecimento de mundo, do seu repertório. Para perceber na prática como isso acontece, escolhi aqui para a nossa conversa uma charge que foi publicada, aqui está a data, em 5 de outubro de 1988, por Miguel Paiva, e posteriormente aproveitada num vestibular da UERJ. O texto, como você vê, é uma charge, e nesse gênero textual é muito comum que se faça uma crítica de cunho social. Saber isso já é dispor de um dado de repertório que nos ajuda na interpretação desse texto. Bom, aqui você vê uma família, não é? Aqui provavelmente pai e mãe dessas crianças. Esse homem aqui tem um livro na mão e ele lê um trecho do livro que diz: todo brasileiro tem direito à moradia. E aí a mulher completa. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Bom, algumas perguntas cabem aqui para que a gente explore melhor esse texto. Uma primeira é: o que a família dessa charge está lendo? O que essa família lê? Que texto é esse que a família lê? Uma outra pergunta que cabe aqui é se esse é o aproveitamento, o tipo de leitura mais corrente, mais comum sobre esse texto, desse texto. Uma terceira pergunta é: por que foram selecionados como leitores exatamente esses personagens aqui? Ou, de outro modo, qual a relação que existe, qual a relação que há entre a família e o texto? Esse texto que se lê. Bom, analisando aqui a capa do livro, você consegue observar que ele traz uma bandeira do Brasil na posição vertical, não é? Aqui, o losango, aqui o círculo, que formam a bandeira. Essa capa, e aí um dado de repertório que já nos ajuda, é a capa comum que se dá à Constituição Federal Brasileira. Constituição que, vale lembrar, foi promulgada em 1988. A charge de Miguel Paiva foi publicada no jornal Estado de São Paulo na mesma data em que se promulgava
a Constituição. Inclusive, Constituição que faz referência aos direitos e deveres do povo brasileiro. Bom, então o que a família lê aqui é a nossa própria Constituição de 88, a Carta de 88, que segue vigente, não é? Bom, a segunda pergunta que eu lancei aqui para que a gente pense é se esse modo de ler a Constituição é o mais esperado, é o mais comum. Veja que eles estão aqui sentados na calçada, ele lê um trecho, a esposa pede que agora ele leia um outro trecho muito bonito da Constituição. Normalmente esse texto é aproveitado pelos estudiosos do direito, ou pelo menos por aqueles que têm alguma curiosidade sobre as leis, quem sabe até aqueles que estão em algum litígio legal e vão à Constituição como um material de consulta. Aqui, quando ela pede a leitura de um pedaço bonito da Constituição, parece que eles leem como se isso fosse uma obra literária, quem sabe até como uma obra ficcional. A Constituição aqui estaria sendo tratada então como um texto de ficção? E aí vamos à terceira pergunta. Qual a relação entre a família e esse texto? Você observa aqui, pelas vestimentas, aqui o pai com esse chinelo de dedo, a mãe com esse pano amarrado na cabeça, aqui sentados na calçada e aqui o cartunista deixa uma lata aberta, aqui um lixo parece, né, que está aqui nesse cenário, para criar o efeito de que é uma família humilde. Essa. Uma família aqui sentada na sarjeta que não parece, então, representar aqueles que têm os seus direitos garantidos. Todo brasileiro tem direito à moradia. Onde está a moradia deles, né? Todo brasileiro tem direito à saúde. Será que essa proximidade com o lixo faz referência à ideia de saúde, de comida? Bom, lembrando que o gênero charge é destinado a fazer críticas, aqui é possível identificar uma crítica a um contraste que existe entre o que a Constituição prega, entre aquilo que se prevê no texto constitucional, o contraste, portanto, entre a Constituição e a realidade dos brasileiros. Apontar que o que está na letra da lei não se observa no mundo real é aquilo que a charge visa fazer. No entanto, observe, esse contraste não está aqui verbalizado na superfície do texto, mas o cartunista conta com um leitor que se depare com essas questões para conseguir fazer a compreensão de sentido adequada.